Ok. Galera, o tema de hoje vai ser estrutura. Eu vou tentar falar o máximo que eu puder sobre estrutura, para depois lá na frente a gente só complementar, ok? Então vamos lá. Deixa eu mudar a cor disso aqui, botar azul. Chegou a tão esperada a aula de estrutura que vocês tanto queriam, tá? E todo mundo quer, tá? Todo mundo, não adianta falar que todo mundo quer aprender sobre estrutura. Eu vou começar primeiramente, galera, passando os desenhos, depois a gente vai pro gráfico, ok? Então já tenho tudo tematizado aqui. E hoje eu quero passar uns insights bem importantes, tá? Mesmo para quem é leigo, até para quem já é mais experiente. Vai ser uns insights bem importantes aqui para vocês, ok? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é sobre os times que eu falei ontem com vocês, os três principais. A gente tem três times principais que a gente trabalha, que é o macro, que eu diria que são semanal e diário, ok? Às vezes você vai usar um, às vezes você vai usar o outro, e às vezes você vai deixar de usar um. Por exemplo, às vezes você vai usar o semanal e não vai estar utilizando tanto o diário, vai pular direto para o intraday. Mas geralmente você utiliza o diário, tá? Vamos lá, agora a gente tem o intradiário, não sei se é assim que se escreve, acho que é. Que seria o nosso 4 horas barra 1 hora, e também pode ser 30 minutos e 15. Ok. E agora tem o nosso low time frame, nosso tempo mais baixo, ou LTF, como é conhecido. E a gente utiliza o nosso 5, 3 e 1. Deixa eu ver o que alguém está comentando aqui. É porque às vezes eu acho que eu caí, mas não. Eu tô tão acostumado a cair, mano, não sei porquê. Beleza. Principal coisa que você tem que entender. Oh, caralho, ficou ruim. A cor ficou ruim, mas acho que você consegue ver bem aqui. Primeira coisa, o time macro, que é diário e semanal. O time intradiário, que é 4 horas e 1 hora, são os principais. 15 minutos é meio que um intermediário entre o low e o intra. Ok? Às vezes você usa ele de forma independente. E a gente tem o low time frame, que é 5, 3 e 1 minuto. Deixa eu só botar aqui, que é 1 minuto. Agora vamos começar nos desenhos. Galera, saiba de uma coisa. Quando você entra no mercado, você faz aquelas perguntas que eu ensinei para vocês sobre smart money, onde está o dinheiro, aonde as instituições estão buscando ir, aonde está a liquidez. Você pergunta se o mercado está destruindo, está reconstruindo. Beleza. Só que entenda uma coisa. Tudo no mercado, entre aspas, assim, é estrutura. Cada push, cada movimentação que o mercado faz, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce. Tudo é estrutura, galera. Tudo é estrutura. O que diferencia Ei, caralho. Vocês entenderam? Majoritariamente, não sei, esqueci o nome da palavra aqui. O que diferencia muito é o tempo dessa estrutura, se é qual o time que ela tá, essa estrutura aqui, porque a gente pode ter estrutura dentro dela, que eu vou falar ainda nesse vídeo, e também se ela, o que ela fez, o que ela está criando, se ela foi depois de fazer uma quebra, ou se ela foi antes de fazer uma quebra. Eu vou explicar também para vocês no mercado, por exemplo. Se a estrutura aqui dentro tivesse depois da quebra e tal, tem diferença. Vamos lá agora para o conceito principal. O mercado ele é basicamente composto por alto mais alto, alto baixo, alto mais alto, alto baixo, alto mais alto, alto baixo, alto mais alto, até que eventualmente você pode ter uma quebra de estrutura, onde você tem seu bottom. Aí você vai ter baixo alto, baixo mais baixo, baixo alto, baixo mais baixo. Então aqui a gente poderia colocar high high, high lows, high high, high lows, high high. Então vamos entender essa nomenclatura, porque a gente às vezes fala, fez o novo high high aqui, fez o novo high low. É bom que você já entenda essa nomenclatura. High low, high high, até que eventualmente quebra, faz o nosso boss aqui. E a gente tem agora um low low, que é um baixo mais baixo. Então a gente mitiga, a gente tem então low high, low low, low high, low low. Ok, até aí tudo bem, bem simples, bem prático. Ok.
Então, galera, a gente geralmente só tem esses dois tipos de estrutura. A gente tem esses dois tipos de estrutura e tem a lateralização. Mas mesmo lateralizado, geralmente ele tem um alto mais alto, um baixo mais baixo. Mas a gente, então, o primordial, o principal é que a gente tem sempre, literalmente, esses dois tipos de estrutura. Ou você está no mercado altista, ou você está no mercado baixista. Dificilmente você vai estar no mercado lateralizado, tipo, a vida toda. Sempre você, geralmente, o mercado anda em tendência. Por quê? Porque ele tem objetivos, certo? Ele tem alvo. Então, por isso que a gente tem que sempre se perguntar o que o mercado quer fazer. Se ele tem um alvo, um objetivo, ele é lateralizado, não tem como ele ganhar dinheiro. Ele não vai conseguir ganhar dinheiro na valorização do ativo se ele não se movimentar para um lado ou para o outro. Então, por isso que a gente tem constantes altas, baixas, retrocessos e tudo mais. Por quê? Porque o mercado quer se movimentar para ganhar dinheiro. E nisso ele faz a estrutura. Então, geralmente, o mercado tem essas fases de ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está lateralizado. Mas que uma hora ou outra vai pegar uma tendência de baixo ou de alto. Ok? Geralmente é sempre assim. Não tem outra coisa que o mercado faz. O mercado é basicamente estrutura. Beleza. Até aí tudo bem, né, acredito eu. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Eventualmente, se quebrasse aqui, tá? Trevo, então, aqui, o novo high, e por aí segue de novo. Ok? Mesma coisa. Agora eu vou limpar aqui os desenhos. Vamos começar para outra teoria. Gabriel, se quiser falar alguma coisa, quando quiser, só chegar e falar, beleza, meu rei? Tranquilo. Então, essa linha azul que eu acabei de desenhar aqui é o meu macro, ok? Ok, nosso macro. Agora, uma coisa que é super importante. Para a gente construir qualquer estrutura, é importante, galera, presta atenção. Para a gente construir qualquer estrutura, tem que haver uma estrutura dentro dela. Isso é fractalmente. Ok? Antes de eu explicar o que forma a estrutura, tem que criar um alto mais alto, você tem que entender o quê? Para eu ter uma estrutura de alto, lá dentro tem que ter uma estrutura menor. Ok? Eu vou explicar isso mais na frente. Logo no vídeo, obviamente. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é o que valida a estrutura? Como uma estrutura é válida? Uma estrutura é válida quando ela cria um novo alto em relação ao alvo anterior, ao alto anterior. Ok? Então a gente tem um novo alto. Só desabilitar o negócio aqui, que toda hora, quando entra alguém ou quando sai alguém, o bagulhinho aqui sobe e desce, me atrapalha. Ô Pedro, só lembrando aqui pra galera que isso daqui que o Pedro tá explicando aqui entra na questão também de oferta e demanda, ok? Para quem tava perguntando, com dúvidas sobre oferta e demanda ontem, só presta atenção nessa parte que ele tá falando. Ok. É que, Gabriel, toda hora que entra alguém, o bagulho mexe, eu não sei como é que eu tiro isso, mano. Atrapalha. Você tá com a sala habilitada? Tá, mas o problema é que toda hora que entra alguém ou sai alguém, fica subindo aquele quadradinho na tela, sabe? Tá ligado? Tira a sala, tá ligado? Desabilita as salas. Não, mas aí a galera vai ficar sem entrar, pô. Ah, mas Não, tipo, se você desabilitar a sala, eles entram direto, tá ligado? já desabilitei, pô. Beleza. Beleza, vamos voltar ao raciocínio aqui. Então, para mim ter um alto válido ou um baixo válido, ele tem que ter feito a nova estrutura. Ele tem que ter ou tirado um alto anterior ou tirado um baixo anterior. Se o mercado está de alta, para ele fazer uma nova estrutura, ele tem que tirar o alto anterior. Se o mercado estivesse de baixa, ele teria que fazer, para ele fazer a nova estrutura, ele tinha que vir e tirar o baixo anterior, ok? Então, é bem fácil de entender essa parte básica, mas é muito importante que se o mercado, por exemplo, se eu botasse aqui um tampão aqui, e você não tivesse acesso ao resto da informação aqui, beleza? Vou pegar a cor vermelha. Se o mercado tivesse aqui ainda, e ele não tivesse criado um novo alto em relação a esse alto anterior, o mercado ainda seria daqui de baixo até aqui em cima. Ou seja, para mim formar uma nova estrutura, o mercado é obrigado a ou fazer uma nova estrutura de alta, ou eventualmente vir e quebrar a estrutura de baixo, o mercado ser baixista. Enquanto ele estiver andando entre uma pernada, ao fundo da pernada e até o topo, ele se mantém dentro da estrutura. Enquanto ele estiver andando dentro deste fundo até este topo aqui no lado direito, essa parte aqui, vai se manter na estrutura de alta. Se eventualmente ele quebrar, teremos a quebra de estrutura e o mercado passa a ser baixista. Agora, se for pelo contrário, e ele fizer um novo topo, formamos então uma nova estrutura altista.
ok? Simples assim. Vou apagar um pouco de coisa. Ok. Então ficou bem simples. Enquanto o mercado estiver andando aqui dentro, ainda não fez a nova estrutura. A partir do momento que ele faz um novo topo, que invalida o topo anterior, você tem a quebra de estrutura. Beleza. Agora vamos para a parte do intradiário aqui dentro. Então, para você formar o macro, você tem que ter uma estrutura dentro do macro que se chama o intradiário, o intraday. Então, para a gente criar o macro, a gente tem que ter o intraday. Então, para mim ter essa estrutura deste fundo até este topo e deste fundo até este topo, eu tenho que ter ali dentro uma nova estrutura. E para o macro criar uma nova estrutura, fazer uma nova pernada, ou para ele retroceder, você precisa ter um time lá dentro quebrando, você precisa do time interdiário quebrando, ok? Senão o macro não vai retroceder. Importante isso, tá, pessoal? Muito importante. Vai ter, é dúvida de muita gente no futuro. Então, aqui dentro você vai ter, então, high high, high low, 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 high high, break, low low, low high, low low, low high, low low, low high, break, low low, low high, low low, low high, low low, low high, break, boom, ok. Vamos supor agora que esse daqui é o nosso, deixa eu ver, intraday, vamos botar que ele é 1 hora. Ou melhor, vamos botar que ele é 4 horas. Toda hora eu boto 40, 240. É o 4 horas. E entre aspas, o nosso intraday. Beleza. Então, para o nosso diário criar uma nova pernada, seja ela de baixa ou de alta, você tem que ter um time lá dentro dele. Isso vai ficar muito melhor quando eu for mostrar no gráfico para vocês. Mas vamos lá. Então, aqui dentro você vai ter, vou pegar outra cor aqui, uma estrutura de fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E enquanto esse intradiário estiver totalmente de alta, ele não for quebrado para baixo, você ainda continua na pernada de alta. Se eventualmente ele quebra acima da estrutura anterior do diário, quer dizer que ele quer fazer um retrocesso. Então, a partir do momento que ele quebra e faz um retrocesso em zonas de interesse, você tem então o retrocesso da pernada maior. Então, quando você quebra o intradiário, você tem o retrocesso da pernada maior. Então, agora você vai ter low low, low high, low low, low high, low low, low high, low low. Mitigou no POI, suponhamos que aqui é a nossa zona de mitigação. Aqui a zona de mitigação, bota a zona KO. Zona KO. Ok. Chegou a nossa zona de mitigação. Para o macro refazer a estrutura de alta, para ele novamente criar a nova pernada de alta, já que no macro ele está de alta e o que está retrocedendo ali é o intraday, para ele fazer essa nova pernada de alta que eu marquei aqui para vocês, o intraday precisa virar, precisa quebrar a estrutura. Ou seja, então a gente vai ter que, para a gente pegar uma entrada, para a gente pegar qualquer tipo de entrada, a gente quer sempre alinhar os times, ok? Então aqui agora, a partir do momento que ele vem e faz esse boss aqui, boss aqui, você tem um mercado altista no intraday. Quando você tem um mercado no altista no intraday, e a sua tendência macro está de alta, e obviamente você tocou no POI, é muito provável que agora você quer fazer a continuação dessa pernada aqui. Dessa pernada aqui que eu marquei de verde aqui, dessa daqui. É isso aí. E isso aí é meio que cíclico. Toda vez que acontecer isso, vai subir, high low, high low, high low, high. Eventualmente você quebra. Quando você quebra acima do topo anterior, você está querendo retroceder a pernada. Ok? Muito, muito simples. Muito, muito, muito simples. Então agora eu quero apagar isso. Deixa eu apagar isso tudo. Ok. Vai ser isso. E vou pegar outro exemplo aqui para poder ficar muito mais claro. Vamos pegar ele de novo. Pom, 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 pom. Vou botar para cá. Na verdade, deixa eu 200 um pouco menor. Vai ficar melhor para mim. Pom, pom.
Ok, agora sim. E aqui dentro você vai ter ok, simples. Agora vai ser o seguinte. Vamos encaixar essa estrutura aqui dentro. Ok. E é assim que você vai querer analisar seu mercado sempre. Sempre que você pegar uma estrutura maior, por exemplo, o verde aqui dentro, você vai querer entender como é que está a estrutura menor lá dentro. Para você entender se você pode seguir comprando um time maior, por exemplo, se você tiver aqui dentro de alta ainda, você pode seguir comprando aqui no intraday, até eventualmente ele quebrar. E quando ele quebra, você pode operar esse complexo pullback. Essa descida aqui que a gente tem é o nosso complexo pullback. Quando a gente está no mercado de alta, a gente está fazendo a continuação do mercado. Quando a gente quebra para poder retroceder, a gente tem o nosso complexo pullback. Complexo pullback nada mais é do que o retrocesso para buscar mitigação em pontos de interesse. Então, o complexo pullback é isso, até chegar no POI, mitigar e jogar o preço para cima. Ok. Acho que até então é isso. Alguma dúvida? Ok, nenhuma dúvida sobre estrutura ainda. Depois a gente vê essa parte que você perguntou, Kiko. Tranquilo, meu rei. Então, galera, basicamente é isso. Estrutura, basicamente, é tudo que faz no mercado é estrutura. Só lembrando. Você tem um mercado de alta no macro, você vai ter que ter uma estrutura lá dentro do intraday. Você tem uma estrutura no intraday de alta, você vai ter que ter uma estrutura menor lá dentro no low time frame. Construindo o intraday. Fractal. Ok? Então, se você tem estrutura no intra, low time frame, você vai ter uma estrutura lá dentro também. A mesma coisa que a gente explicou lá no macro, serve para o intra, que serve para o low, que serve para tudo. Ok? Esse conceito é bem... Pedro, tenho que respeitar sempre o macro? Olha, o macro ele serve como um norte, cara. O macro, na minha opinião, ele te mostra o sentimento do mercado, mas a curto e médio prazo, tipo, daqui a uns meses, daqui a alguns anos. Eu prefiro sempre seguir o macro. Eu prefiro sempre estar seguindo o macro. Eu pego entradas contra o macro. Às vezes o meu macro está de alta, por exemplo. O macro está de alta. E eu até pego entradas de venda. Mas eu entendo as probabilidades que isso é menor, tá? A probabilidade de você pegar no mercado de alta, comprar no mercado de alta é muito maior do que você querer vender no mercado de alta, do macro, ok? Então eu prefiro sim seguir o macro, o intra e alinhar meus times, seguir o top-down análise ali. Mas você pode operar contra isso, tá? Pode, só que desde que você use gerenciamento e saiba que isso é menos assertivo. Eu considero a estrutura no pavio, tá? Agora, quando tem o corpo, vamos supor o quê? Quando eu tenho uma quebra de altura acima aqui, eu prefiro que ele venha, feche o corpo aqui, legalzinho, o pavio aqui em cima, para me dar uma confiança a mais, que o preço trabalhou ali em cima e que não foi só uma manipulação. Existe um cenário contrário a isso. Por exemplo, quando eu estou na baixa, suponhamos que agora que ele quebra a minha estrutura, e o mercado sobe até lá em cima, aí vem só uma paviozeira aqui e sobe acima daquilo dali. Bum! Se o mercado está de baixa, eu tendo a considerar isso como muito provavelmente manipulação. Mas eu fico de olho e alerta a possíveis compras aqui, porque eu de fato trabalho com pavio. Uso o corpo fechado como uma confirmação. Porque se o mercado está fechando corpos acima ali, quer dizer que ele está trabalhando mais tempo, quer dizer que ele está movimentando acima da zona. E se o mercado ultrapassa uma linha, quer dizer que ele quebrou, mano. Passou ali, quebrou. Passou a linha ali, quebrou. Só que muitas vezes essa quebra é uma manipulação. Isso aí vai ser um assunto no futuro, tá? Que eu não vou explicar isso hoje para vocês. Mas muitas vezes é só uma manipulação. Mas se o mercado veio acima desse movimento aqui, já quebrou a estrutura, já foi acima. Só que se ele negociou com o corpo acima, fechou corpos aqui, quer dizer que ele não só ultrapassou, como ficou negociando um bom tempo ali em cima. Então, é diferente, ok? Certo?
Então é isso. Eu considero o trabalho com estrutura no pavio. Lower high. E eventualmente a gente quebra. Great. E agora a gente tem então retrocesso. Novo fundo. Ok. Agora que vem uma coisa que a gente vai começar a olhar para o lado esquerdo. Se essa parte do intraday tiver acontecido já abaixo da estrutura anterior do diário, suponhamos que o nosso diário foi daqui até aqui, e agora você começou a fazer a nova pernada. Bum, bum, bum. Se isso aqui for abaixo do nosso diário, do nosso macro, eventualmente ele foi perdido. Enquanto o mercado trabalhar aqui dentro, você não tem, por exemplo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo, topo fundo. Não, enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, segue a estrutura de baixo. Ah, Pedro, então o que é isso aqui dentro? Então agora vamos lá. Você tem aqui, eventualmente, você quebrou. Oh, yeah. Então aqui você foi o topo onde você quebrou. Vou botar aqui boss. Você quebrou. Então agora a gente faz o retrocesso. Faz um novo topo. Retrocesso. Faz um novo topo. Lembre-se que eu falei para vocês que não tinha gravado. Pavio. A questão do pavio, galera. Muita gente marca com pavio, muita gente marca que tem que ser o corpo, tá? Só tem uma diferença singular deles, que é, quando o mercado fecha com o corpo, igual eu falei para vocês, quando ele fecha aqui com o corpo fechado acima, bum, a pernada toda. Por que eu não marcaria isso aqui assim, assim, assim? Porque isso aqui é um time menor. Então aqui você teria lower highs, lower low, lower highs, lower low, high high. Aqui você teria seu high low lá embaixo, lower low, high low mesmo, sei. Aqui você teria então um novo high low, um alto baixo. Aqui você teria o high high e eventualmente ele quebra. Então você passa a ter lower low, lower high, lower low, lower high. Aqui, tá, galera? Aqui, 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 aqui. E aqui você teria seu lower low. Aqui. Então, só você pegar esses pontos aqui. Ok. Vou dizer de novo. Imagina, estamos a chegar ao extremo de H1. Em baixo. Esperamos ali um boss ou um wipe. O boss entra com micro. Sim, sim, é válido. É válido sim, o Rafa. É válido sim. Se estamos de baixa, chegando no extremo de H1, esperamos ali um boss, um icon. Sim, é válido. Ok, é válido. Eu acho que você está querendo dizer isso aqui. Por exemplo, tá no H1, tá de baixa, daqui até aqui. Você vir aqui esperar uma quebra, um icon. Sim, é válido. Ok? Essa era a sua dúvida, eu acho.